Vamos orar, agradecer a Deus. A gente já inicia então nossa aula hoje de Carta de Paulo. Vamos agradecer e orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais do Senhor. Te pedimos a Tua direção sobre nós, que o nosso pensamento possa nesse momento estar voltado para Ti, para aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos compreender mais sobre a vida e as viagens de Paulo, Pai, e aplicar na nossa vida. Obrigado por esse tempo, cada irmão que chegou. Em nome de Jesus, amém. Então tá, só uma revisão. Eu queria que você pegasse aí a sua apostila da aula 1. Que eu acabei esquecendo aí de fazer completar, né, um material. E aí você deve estar com esse material em branco. E de manhã o pessoal me lembrou, né? Pode completar aí, é lá no final, tá? Da aula 1. Tem aqui. A aula 1 tem aqui também, quem quiser, tá, gente? Aula 1 e 2 aqui. É a 2 e a 3 também. Tá, então lá atrás você vai ver sobre as viagens de Paulo. Então, como essa apostila 1 ela é a coluna desse curso, né? É fundamental você ter. Tá ligado esse A? Tu liga ali esse A, Arthur, para mim? Esse daqui da ponta, ó, também esse. Tu liga, Eduardo, por favor? Ou alguém liga aí? Aí. Tá calor hoje, tem que estar tudo ligado. Valeu, obrigado. Só um clique, ele demora mesmo. Acho que tu deu 2 e desligou. Beleza. Então você completa aí, ó, nas viagens de Paulo, primeiro ponto que está em branco aí, você coloca a partida lá no final da apostila 1. Todo mundo comigo aí? Vai estar em branco e você preenche aí, por gentileza, tá? Então, a partida. 2, a campanha de Chipre. Vamos fazer uma revisão aqui, ó. O que aconteceu aqui em Chipre? Paulo pregou, mas teve um evento especial. Qual foi ali? Quem lembra? Essa aí pode estar na prova, hein? Boa pergunta para estar na prova. O que Elimas, o mágico, né? Então, Paulo, acontece que estava esse camarada lá pregando umas mentiras, e aí Paulo ficou indignado com ele, falou umas palavras bem bonitas, né? Filho do diabo. E aí repreendeu ali Elimas, ele ficou cego por algum tempo. E isso então caracterizou. Então, se ele perguntar na prova bem assim: qual o grande evento que aconteceu na ilha de Chipre? E foi exatamente na cidade de Pafos, né? A segunda. E aí você então fala que foi essa questão aí do Elimas, o mágico. De manhã a mulher falou que era o vidente, que é a mesma coisa, né? Tudo tá valendo aí naqueles dias. Então, segundo, a campanha de Chipre. Terceiro, Galácia do Sul, que foi então aonde Paulo vai na região da Galácia do Sul, e é da onde ele escreve então a carta aos Gálatas. A carta para os Gálatas, né? E quarto, fim da primeira viagem. Então você preenche aí. 1, partida. 2, campanha de Chipre. 3, Galácia do Sul. E 4, fim da primeira viagem. A segunda viagem, então, essas viagens elas duravam mais ou menos, só para você saber, uns 2 anos, tá? 2, 3 anos, ali era a média dessas viagens que Paulo fazia. Para você saber e ter esse conhecimento também. A segunda viagem missionária de Paulo, que a gente vai começar a entrar um pouquinho hoje, que é a nossa terceira aula, é sobre os Tessalonicenses, que foi ali nesse mapa aqui, não tem, mas eu vou passar e você vai ver ali em cima, ó, entre Bereia e Anfípolis, tem a Tessalônica, né? Essa cidade que é onde Paulo, e eu vou já explicar mais sobre ela um pouquinho. Mas essa segunda viagem de Paulo, então, os eventos principais para você mapear na sua mente aí. O primeiro, Paulo e Barnabé se separam.
Aí foi aquela DR que eles tiveram, né? Por causa de João, Marcos. Segundo, visitando as igrejas. Aqui eu sempre falo assim, né? Que quem aqui é bom de memória? Quem é bom de memória aí? Você grava bem as coisas, Só o João, que tem 16 anos, né? Tudo tá bom, não tem problema. Só ele levanta a mão assim. Tem pessoas que são boas com números, né? Outras com nomes. Mas, por exemplo, toda vez que eu vou dar Novalgina pro Estevão, pro Natão, a gente se pergunta: quantos ml são? Cai a vida toda dando esse remédio, né? Novalgina é uma maravilha. E aí quantas gotas são mesmo? Dá aquela falhada na memória, né? E eu estou falando isso porque Paulo fez exatamente isso na primeira viagem. Lembra que ele vai aqui de Chipre, ele sobe Perge, Listra, Pisídia, Icônio, Derbe, e ele não vai até Tarso, então ele volta. Isso aqui é um princípio de que na nossa vida o melhor método é a repetição. Então, quanto mais você repete, é tipo filho. Você fala lá 1000 vezes: filho, um dedo na tomada, não. Aí ele vai amanhã, não. Se você deixa de falar um dia, ele vai fazer. É repetição. Vai chegar um dia que ele já vai. Hoje, eu não coloco o dedo na tomada. A gente foi demorando, né, para entender. Mas é repetição. Paulo, ele tem essa metodologia e é válido você saber dessa estratégia dele. Ele decide então voltar pelas mesmas cidades para fortalecer o povo. Voltando, terceiro ponto da segunda viagem de Paulo: Troade e Neápolis. Troade? Troade é o nome de uma cidade ali em cima, ó. Aqui, você vê no mapa, Troade e Neápolis. Então, são 2 cidades que Paulo tem uma campanha lá, e a gente vai já ler um pouquinho sobre isso. Quarto, Filipos, que é lá em cima. Cara, sobre Filipos, eu sou encantado com essa cidade. Olha, a cidade de Filipos é uma província romana. E a gente vai estudar ela na carta de Paulo 2, que na sequência só vai cair na segunda carta de Paulo. Mas essa igreja que ele funda lá, ele até faz uma parceria e, na verdade, tem um grupo de amigos lá, liderado por uma mulher. Quem lembra quem é essa mulher? Lídia. Muito bem. Então, Paulo, ele é estratégico nas suas missões. Paulo, ele não saía na doida, assim, vou embora. Pelo contrário, ele conhecia. E aqui, na verdade, você vê que Filipos naquele tempo, era a divisão do mundo antigo para o mundo moderno, mais ou menos isso. Então, você tendo acesso a Filipos, que era uma província romana, você tinha acesso a uma outra parte do mundo que você não teria. É diferente de todos os lugares que você vê que Paulo ia nas sinagogas, que o povo já era mais religioso, tinha conhecimento de Deus e tal. Filipos não. Tanto que o pessoal... É nessa cidade que tem aquele evento de Paulo e Silas na prisão, que eles cantam, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É de lá essa música. Tem gente pensando, é sério que lá? Não, gente. É só uma alusão. É de lá que tem esse evento, eles presos naquela prisão, e o carcereiro então se finge de morto, porque o Senhor fez um milagre, as portas se abriram, e lá acontece assim, já viu rebelião, né? Teve rebelião na minha cidade algum tempo atrás, teve rebelião em Belém agora, recente também, né? No Pará. E aí quando você tem portas abertas, o que é que o preso faz? Cara, quer nem saber, velho. Pode até estar dormindo, ele vai meio dormindo, ele vai no bolo, né? É assim que acontece, foi um terror na cidade lá em Manaus, porque... eles fugiram, foram para a mata, e é muito próximo da cidade, então todo mundo meio com medo, e eles mandando foto. Cara, preso é uma coisa, né? Eles faziam foto no Facebook, com a arma assim, todo mundo, Senhor, que medo, tá? Mas é claro, alguns bairros ali mais próximos, e aí pegaram a maioria deles. Eu estou falando isso porque Paulo e Silas e os demais tiveram as portas abertas e eles não fugiram. Que presos diferentes são eles, né?
E na verdade o cara ia se matar e ele, preocupado com o carcereiro, fala: não, cara, peraí. E ele apresenta Jesus, se converte, depois se batiza. Paulo, ele era estratégico, então ele entrando em Filipos, ele tem acesso a um outro tipo de cultura, uma outra influência que ele não teria se não fosse lá. Então, Paulo é estratégico nessa cidade de Filipos aí. Quinto, Tessalônica e Bereia, que é lá em cima, Tessalônica e Bereia. Aqui um detalhe, tá? Uma informação para você. O povo da Tessalônica, eles eram muito generosos, né? Eles eram generosos e tal, era uma igreja nova. Mas o povo de Bereia, grave isso aqui. O Estevão está numa fase que ele pergunta assim, eu falo: filho, isso aí não, né? O dedo na tomada, um exemplo, né? Isso aí não. Aí ele fala: por quê? Aí eu: por quê? Não, tô brincando, não faço isso não. Aí a gente explica tudo, né? Mas sabe essa questão de tudo perguntar por quê? E aí isso te força a responder, né? O povo bereano, eles eram assim. Só para você nunca esquecer, quando falar Bereia, você vai lembrar do por quê? Paulo pregava e eles iam examinar as escrituras para ver se era isso mesmo. Isso eu fico indignado, porque nós vemos aí pessoas isso é muito claro nas mídias sociais, aí nos YouTube da vida. Pessoas pregando aberrações e os membros engolindo, gente. É inadmissível isso. Esse pessoal não ia se criar lá em Bereia, porque lá eles iam: beleza, Jesus morreu por nós? Cadê então? Deixa eu procurar aqui, peraí rapidinho. Antes de eu levantar a mão, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eles eram incríveis. Tanto que você sabia que foi isso que fez Lutero sair da Igreja Católica? A Igreja Católica tem a tradição e Lutero era de berço lá, né? Tudo, cresceu lá, enfim. Só que ele decidiu ir para a Bíblia. E lendo Romanos, então, ele vê que tem muita coisa que não bate, que não está na Bíblia. E aí, então, é onde ele levanta as 95 teses dele e ele cola na igreja lá. Só que não tem resposta. Isso faz, então, Lutero sair do catolicismo e já, então, depois iniciar a Reforma Protestante, que é um divisor de águas no cristianismo. Então, isso é um paralelo. Você deve conhecer as Escrituras para não deixar engolir nada. Se eu estou falando aqui, você deve pensar: caramba, será que isso está na Bíblia mesmo? E aí você é importante você ter esse pensamento. E o povo de Bereia, então, ele tinha essa característica. Tessalônica e Bereia, aí você vira aí, quer dizer, aqui no meu vira a página. Sexto, Atenas. Então, nessa cidade de Atenas, Paulo, ele está sozinho, tá? Ele vai sozinho, ali Atenas, perto de Corinto. E depois o sétimo já é Corinto, que é a capital da Grécia, né? No tempo. Era a capital da Grécia nos dias. Atenas ali é uma cidade portuária, então muito movimentada e altamente idólatra. Atenas era uma cidade altamente idólatra. Tinha a imagem da deusa Ártemis, né? Que eles idolatravam, era realmente algo que eles tinham que eles deliravam naquela imagem, era algo cultural. E Paulo vem quebrando barraco ali, fala: isso aí está errado, está tudo errado isso aí, não tem esses filósofos aí não. Mas Paulo, ele vai na realidade do povo para então levar a verdade. E a terceira viagem, só para você completar essa parte, depois a gente já vai seguir aqui para a apostila. Terceira viagem, primeiro Éfeso. O A e B está preenchido no seu? Tá, né? E segundo, o regresso de Paulo. Então, primeiro Éfeso. E é onde Paulo tem aquele discurso solene, né? Que todo mundo fica chorando quando ele vai embora, que ele fala bem assim: talvez você nunca mais me vejam, vejam a minha face, né? E aí o pessoal ficou entristecido por essa fala dele e realmente não viram mais. E segundo, o regresso de Paulo. Então ele volta, ele vai então para Jerusalém. Você percebe aí que ele faz a viagem, o caminho de volta. Quando você lê esse texto, você entende qual foi o passo a passo que ele fez. E a quarta viagem não foi uma viagem
voluntária. Foi uma viagem que te pegou pela orelha e falou, vamos para Roma, né? Que na verdade foi o grande objetivo da vida de Paulo. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que Paulo ele foi impedido de subir a Mísia, que é uma região norte aí do mapa, para cima, aqui para a Capadócia, e ele é impedido de ir para duas regiões pelo Espírito Santo, e depois ele tem uma visão à noite e um macedônio fala, passe a Macedônia. Então ele ia até a Macedônia, faz parte desse contexto geral, para no final ele ir para Jerusalém, ser julgado e posteriormente ir para Roma e ser condenado lá. Porém, o propósito de Deus na vida de Paulo, final, era ele chegar em Roma. Tanto que quando Paulo está ali discutindo com o governador, com o rei Agripa, com aquela turma toda que ele é incrível. Se você quiser saber táticas, princípios de persuasão, de diálogo, de argumentos, vá ler Atos 22 até o 28, mais ou menos ali. É incrível você ver Paulo debatendo. Quando ele viu que a casa dele ia cair, ele solta uma palavra falando da ressurreição, que aí divide o próprio público. Aí ele consegue mais uma respirada, né? Então é muito bom você ver essa abordagem de Paulo nesse final do livro de Atos. Então você percebe então que ele vai para Macedônia, de lá ele prega nessa região, e aí a quarta viagem é justamente isso, que ele é preso em Jerusalém. Os próprios amigos deles falaram assim, Paulo não vai para Jerusalém. E até tinha um profeta chamado Ágabo, que falou, Paulo não vai. Pegou o cinto de Paulo e profetizou, o dono deste cinto vai ser preso e amarrado e condenado. Aí todo mundo, não Paulo, por favor, não vai. E Paulo falou bem assim, eu estou pronto, não apenas para ser amarrado e preso, mas para ser morto também. Cara, Paulo tinha um nível de consciência cristã que passa, às vezes, a nossa ideia. Ele estava disposto, a vida de Paulo era essa. E ele não estava nem aí se ele ia morrer. Na verdade, ele estava disposto para tudo. Então ele vai, e é o quarto ponto aí. Paulo é preso em Jerusalém, você preenche, por favor. Paulo é preso em Jerusalém. Segundo, viagem para Roma. E terceiro, epístolas de Roma. Isso é só uma espinha dorsal dessas viagens que é importante você ter e saber elas na sua... peraí. Primeiro, Paulo é preso em Jerusalém. Segundo, viagem para Roma. E terceiro, epístolas de Roma. Que epístolas são as cartas, né, que ele escreve de Roma. Que a maioria ali, Filipenses, Colossenses, Efésios, ele escreve da prisão domiciliar em Roma. Epístolas. Epístolas de Roma. Beleza. Agora eu quero que você abra sua Bíblia para a gente dar continuidade aqui. Pode falar. 1 e 2 da segunda viagem? Vamos aqui. Paulo e Barnabé se separam, é o primeiro. Segundo, visitando as igrejas. Show. Agora vá lá comigo para Atos 15:36. A gente vai dar continuidade aqui nessa viagem de Paulo. E sempre paralelo a Atos, que é o livro onde tudo se passa, né? As viagens dele. 15:36, Atos 15:36. Diz bem assim, entrando agora na segunda viagem, dando seguimento aqui no conteúdo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Aqui eu queria abrir um parênteses, a gente vai lendo e conversando. Eu acho incrível o nível de amor de Paulo pelos irmãos, que é totalmente contrário à nossa tendência natural. A nossa tendência natural, repita assim, egoísmo. Paulo, olha o que Paulo fala.
Vamos ver como é que esse pessoal está indo. Paulo, ele se importava com as pessoas. Paulo, ele não ficava preso no seu comodismo, nas suas vontades ou nas suas alegrias. Pelo contrário, ele queria saber como é que o outro está. Isso vai de contra com a nossa geração, que 2 Timóteo 3,1 diz totalmente o contrário, que nos últimos dias os homens serão egoístas. Só que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter atitudes assim, de se importar com o próximo, de quando você conversar com alguém, não ser superficial, e você falar, você está precisando de alguma coisa, como é que eu posso te ajudar? E se você tem intimidade, se você tem liberdade, você vai na ferida, como é que está aquela área? E você se dispõe a ajudar. Isso é o que eu trago de aplicação nesse momento. Paulo, ele se interessava pelos outros e nós devemos aprender isso aí. E ser totalmente contrário do que a nossa própria natureza pede e fala e diz, que é primeiro eu, deixa eu ver se eu estou bem, as minhas coisas, a minha comida, a minha vida, o meu carro, a minha casa, e você cada vez mais egoísta e se isolando numa prisão mental e não pensando no próximo. É quando você e eu pensamos no próximo que nós desenvolvemos cada vez mais o caráter semelhante ao de Cristo. Eu estava pensando em Jesus, gente, essa semana. Não, eu sempre penso, mas focado nesse assunto. A vida de Jesus foi ajudar as pessoas, cara. Era curando um aqui. Ele não tinha sossego. Onde ele andava, a galera ia lá. E ele curava e tratava. E ele foi na casa de Pedro para tomar uma água, eu acho. E a sogra de Pedro lá, com dor de cabeça. E Jesus, ok, vai mulher, vai, cura aí. Fica curada. Ele se importava. Muitas vezes tem pessoas do nosso lado, sofrendo, passando necessidade, numa prisão de espírito, às vezes de pecado, e nós não fazemos nada. Então, que realmente se torne uma aplicação isso na sua vida. Isso é um desafio para mim também. Cada vez mais você pensar. De vez em quando a gente faz uma limpa lá em casa, né? E você... e é roupinha de criança, é roupinha de adulto, e aí vai na rua, vai e fala assim, Senhor, me mostra alguém aí para doar, para dar isso aqui. Outras coisas que você pode fazer e chegar com alguém e falar, alguém pediu para te entregar esse presente aqui, ou você faz, não sei, mas qual é a forma que isso se torna real, palpável na sua vida? Mas nós devemos nos importar com os outros. Beleza, voltando. 15:37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Lembra do João? Que abandonou eles lá? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Qual foi esse desentendimento? A Bíblia não relata. Mas eu creio que o homem de Deus não vai para as vias de fato, né? O UFC gospel, né? De um lado, Paulo, da cidade de Tarso. Do outro lado, Barnabé. Barnabé era calmão, ele era tranquilo. Na verdade, eu acho que isso aqui é desentendimento sério do lado de Paulo, né? Se bem que tem aqueles que são calminhos, que quando estouram também, né? Sai de perto. Vou nem perguntar quem é assim, né? É tipo o cara que casa com a mulher que é um doce, né? Aí na primeira discussão, gente, cadê minha mulher? O que aconteceu? Quem é esta, né? Quem é esta que está gritando aqui em casa? Enfim, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Agora perceba aqui, o reino de Deus, o reino, pelo fato de ser de Deus, ele vai acontecer, ele vai fluir de uma forma natural. E agora Barnabé, então, pega Marcos. Beleza, Paulo, você não quer? Então eu vou pegar Marcos. E ele foi para Chipre. Voltou para a ilha lá. Para talvez fazer o trabalho de reconstrução ali das pessoas e fortalecer, dar ânimo, tá? E aí Paulo agora pega Silas. Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha, aqui tem um detalhe importante.
Não existe missionário, não existe pastor independente sem direção do Senhor e sem a permissão de Deus através de líderes. Paulo e Silas não foram na doida assim, vamos agora para onde? Está aqui, ó. Eles sempre iam encomendados pelos irmãos. Vão em paz, que Deus abençoe, nós vamos orar aqui por vocês. Eu lembro quando a gente saiu lá de Manaus, né, e teve um culto de despedida, e aí a gente foi lá para frente, os pastores orando, enviando. Não dá, a gente não vai fluir a sua vida, o seu ministério, se você quiser ser independente no reino de Deus. Não, pode deixar comigo que eu vou fazer acontecer. Você vai quebrar a cara, você vai dar voltas e voltas e vai ver que está sendo um esforço em vão e Deus não vai permitir. Aí você se pergunta aí, né? Mas como é que a gente vê tanta aberração em igrejas, em televisão, tudo? Deus que trata, o reino é dele. Você não se preocupe. Estou falando para você. Com os outros, Deus trata com os outros. A gente não é Espírito Santo nem juiz na vida de ninguém. O reino é de Deus e ele vai fazer o que lhe apraz no tempo certo. Então, para nós fica esse princípio. Sempre debaixo da direção de Deus, sempre debaixo de unção do Senhor. E aqui Paulo está, na verdade, se colocando em humildade. Porque, cara, essa primeira campanha de Paulo foi incrível. Foi incrível o que ele fez. Ele poderia muito bem falar: Silas, vamos embora, cara. Vamos embora que agora a gente vai para outro local. Olha, Deus poderia até abençoar se a intenção não fosse errada. Mas ele, para nos dar exemplo, para deixar escrito... E porque era culturalmente, funcionava dessa forma, então eles tinham que ser encomendados. Isso é sinônimo de submissão às autoridades. É importante você entender isso aí. Aí no 16, Atos 16, 1. Paulo e Silas, então, chegou a Derbe. Acompanha lá, aqui em cima. Derbe, depois Listra, onde... vivia um discípulo chamado Timóteo. Agora entra Timóteo na jogada, né? Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Já viu aquelas reuniões de professores que é bem assim, ó? Tá lá os professores, né? Aí fala bem assim: hein, conhece o... Sabe o Joãozinho do 6º B? Cara, os professores falam bem assim: meu Deus, você é um cão vivo, tá aqui na escola. Esse Joãozinho quebra tudo, é um bagunceiro, não presta. Quem é professor já teve algum nome que rolou assim que, meu Deus, causou pânico em você? Aí, né? Ninguém, ok. Mas não, Timóteo não era assim. Timóteo, ele tinha um bom testemunho. Timóteo, ele dava um bom testemunho. Imagina só, Paulo queria levar Timóteo nas viagens. Se ele chega lá e fala assim: Timóteo é maior mulherengo, não quer saber nada, é preguiçoso, não trabalha, não ajuda nada, Paulo já ia cortar. Ele era encomendado, ele tinha um bom testemunho para o pessoal de lá. Não foi Paulo que pensou isso, foram os próprios irmãos que falaram de Timóteo. Aí continua aqui. 3. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus. Então perceba que na aula passada dos Gálatas, eu falei que Paulo bateu forte com relação à circuncisão e de que isso não era um pressuposto para você se tornar cristão. E aqui Paulo faz exatamente o contrário, ele circuncida Timóteo. Mas na verdade ele faz isso não porque ele acredita, mas para o povo não ter nada com o que criticar Paulo e Timóteo e o ministério que eles iam exercer. Então, você percebe aqui uma sabedoria de Paulo. Paulo, ele sempre faz assim, ele entra na cultura do povo, ele sempre se coloca na situação para alcançar aquele povo. Teve uma cidade que ele rapou a cabeça porque ele não queria ser pedra de tropeço e por aí vai. Então, aqui você vê claramente ele agindo assim com Timóteo. Versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas e cresciam em número a cada dia. Então perceba que a igreja, ela era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia, com o ministério ali de Paulo. Quem é o grupo de Paulo agora? Paulo, Silas e Timóteo. Então 3.
Aí versículo 6. Paulo e seus companheiros, que são esses três, né, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Então, perceba aqui que o Espírito Santo veta. Não vão para lá. Talvez, eu estava pensando, se eles entram na região da Ásia, possivelmente eles iam desenvolver o ministério subindo. E o que Deus queria através de Paulo é que ele fosse, através da visão que o macedônio teve, ir para a Macedônia, fazer a região da Macedônia, depois ser preso e depois ir para Roma. Então, o objetivo final era Roma. Então, por isso, talvez Deus impediu. Ou talvez porque lá não ia ter uma porta aberta. Deus, quando o povo não quer, Deus não força. Deus nunca vai nos forçar a obedecer, a honrar, a seguir, se a gente não quiser. Isso é um princípio. Então, é uma informação aí. Aí agora, versículo... Eu vou ler e você vai fazendo a sua viagem na mente comigo aí, tá bom? Então vamos lá. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Então, Troade ali, lá em cima. Então, entende-se que essa região é mais ou menos por aqui, assim, Então, foi impedido de subir, foi até Troade, então. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Partindo de Troade, então, foram a Troade. Partindo de Troade, engraçado que aqui em Troade, você só vai entender isso lá em 2 Timóteo, que é a última carta que o apóstolo escreve. Quando ele fala: peguem os meus pergaminhos que eu deixei em Troade. Então você vê que nessa cidade aqui, possivelmente, Paulo passou assim, rapidamente, talvez até meio que enxotado, porque ele recomenda, eu não lembro quem é exatamente, acho que não sei se é Tito, que fala: traz aí as minhas coisas em Troade, principalmente os meus pergaminhos, minha capa. Então é só contextualizando também. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, principal cidade daquele distrito, que é colônia romana. Ali ficamos vários dias. Então, e aqui ele continua esse resto do capítulo 16, é o contexto lá que eles vão presos, então, e depois da Lídia, que abre a sua casa para receber um grupo, e ali o pessoal, então, começa a igreja. Só para eu não esquecer, a sua tarefa de casa é ler Atos 17. Então anote aí na sua apostila já, lê Atos 17, por favor. Aí você vai pegar agora a sua apostila, virar o verso dela ali, aula 2, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Pegou aí? Segunda apostila. Então, vou só ler aqui esse resumo, depois a gente vai fazer uma atividade de classe aqui. O resumo principal dessa carta. Por ser uma igreja muito jovem, os cristãos tessalonicenses precisavam amadurecer em sua fé. Também havia um mal-entendido com relação à segunda vinda de Cristo. Pois alguns pensavam que ele retomaria imediatamente. E deste modo ficaram confusos quando seus entes queridos morreram. Os cristãos dessa igreja esperavam que Cristo retornasse antes deles morrerem. Além dessa confusão toda, eles também estavam sendo perseguidos. Então, você vê aí, apóstolo Paulo, autor, aproximadamente no ano 51, ele escreve essa carta de Corinto. Então, só para você entender aqui, Paulo, deixa eu passar esse aqui. Paulo, ele vai na região da Macedônia
ele passa Anfípolis, Tessalônica, Bereia, e ele vai estabelecendo trabalhos lá. Tessalônica, Bereia, Acaia, Corinto. Aqui em Corinto, ele manda Timóteo voltar, o assessor pastoral de Paulo, né? Volta lá e vai ver como é que está o povo. Vai analisar como é que estão as igrejas, ver se estão crescendo. Me traz um relatório talvez, mas vamos acompanhar. Não é apenas gerar o filho. É importante isso. Não é apenas evangelizar, é dar um crescimento agora, um crescimento contínuo. E aí então, Timóteo vai lá e quando volta fala, Paulo, o pessoal lá está cheio de dúvida, cara. Morreu a mãe do fulano lá e está todo mundo abalado porque pensavam que Jesus ia voltar na hora e eles estão confusos e eles estão, cara, faz alguma coisa aí. Aí nesse contexto então que Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, só para você entender como é que funciona essa parte aí, né? Não foi da cidade que ele escreveu para a cidade. Ele passa, depois vê o relatório e escreve então. Contexto histórico. Timóteo havia sido enviado por Paulo a fim de animar e fortalecer a igreja. Aquele em seu regresso fez um relato que aparentemente inspirou o apóstolo a escrever a carta. Principais temas aí, só para concluir essa parte. O corpo da carta consiste principalmente de recomendações, conselhos e exortações. A verdade central, ressaltada amplamente, é a esperança da segunda vinda de Cristo, né? Esperança da vinda de Cristo. Também encorajamento na tribulação e perseguição. Aí nesse momento, eu vou pedir a gentileza de você. Você vai ter um tempo agora para fazer um exercício aí, tá? Você vai abrir, na verdade você vai fazer grupos, né? Você vai fazer grupos aí de 3, 4, até 5, para você fazer, completar os principais temas aí. Aí de manhã um bonitinho falou bem assim, mas está em branco. É por isso mesmo que você vai fazer no seu grupo, né? E aí você vai ler, cara, que é tudo na boquinha, né? Então você vai reunir no seu grupo, vai ler as passagens, e aí você vai chegar numa palavra-chave, ou duas no máximo, tá? E aí no final a gente volta para fazer uma correção e conversar sobre o que sobrar, tá bom? Então você faz da primeira carta e da segunda. A segunda também tem o mesmo conteúdo, é sobre a maioria, o tema principal aí é segunda vinda de Cristo. E aí eu quero que você faça então essa tarefinha, beleza? Então pode mexer as cadeiras aí, vamos fazer esse exercício, por favor. Bom, sobre os principais temas aí, né? O primeiro, qual foi que você colocou aí? Pane? Ânimo. Perseverança e fé. Tá. Você só coloca assim, ó, porque na verdade é uma interpretação que é muito grande, né? Então tem vários assuntos. Todos eles estão certos, porém o baseado nesse textinho do lado até é sobre perseguição, tá? Perseguição. Baseado aí no versículo 4, ó. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. É interessante que Paulo, é a perseguição, na verdade, deles, tá? Do povo, né? Ele, os companheiros dele. Paulo e os novos cristãos em Tessalônica experimentaram a perseguição por causa de sua fé em Cristo. Por estar preocupado com eles, Paulo enviou Timóteo para encorajá-los na fé. Eu, lendo o versículo aqui, eu percebi que Paulo ele queria ter ido lá. Só que ele foi impedido de chegar até lá. O 2,18 diz bem assim: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. Não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então, ele queria ter ido lá. O próprio Paulo queria ter ido. Só que Satanás impediu. Como foi esse impedimento de Satanás? Eu não sei. Que ele impediu Paulo, mas Timóteo foi. Então, era com Paulo o negócio. Não sei se era a doença, o que era, mas Paulo não foi impedido de chegar até lá. Segundo tema, esperança.
É tipo a pessoa que responde e fala assim, meu Deus, de onde veio essa resposta, né? Da cabeça do prof. A esperança. Você fez de lápis aí, para dar uma riscadinha? Tem problema não. Esperança. Um dia, todos os crentes, tanto aqueles que estão vivos, quanto os que já morreram, os que dormem, estarão unidos com Cristo. Se crermos em Cristo, viveremos com Ele para sempre. Todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo ao longo da história estarão presentes com Ele em sua segunda vinda. Tá? Interpretação de texto aí, né? Não vai ser o nosso objetivo entrar aqui em escatologia, mas era a grande dúvida do povo, dessa igreja aqui. Eles queriam saber, Jesus vai voltar quando? Que horas? Por que não voltou ainda? Aí Paulo diz ali, no capítulo 4, versículo 13. Ele fala bem assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, que são os que já morreram, né? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Então Paulo está consolando aqui o povo. Calma, a vinda vai acontecer. Na hora certa o Senhor vai voltar. Até tivemos uma aula de Apocalipse, né, ano passado. A vinda do Senhor é um evento que vai acontecer. O que não sabemos é quando. E o que nos cabe, nos resta é permanecer firmes no Senhor, esperando a vinda dele. Terceiro ponto aí, estar preparado. Nesse em branco aí, estar preparado. Vocês riem, né? Quem fez de lápis está bem na foto. Estar preparado. Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo. Devemos viver de forma íntegra e santa, sempre alertas para a sua vinda. Os crentes não devem negligenciar a responsabilidade diária, mas sempre trabalhar e viver para agradar ao Senhor. Paulo fala isso porque na verdade estava tendo um grande problema lá nessa igreja. Quer ver? 5,14. 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com todos os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Aí ele fala aqui, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos. E ele traz uma série de informações legais, só que é um texto que ele fala bem assim, aquele que não trabalha também não coma. Tá? Então, para Paulo não cair em descrédito, ele foi trabalho árduo lá, para não ser um peso para ninguém. Então, sem trabalho, sem comida. Então, esse é um alerta que ele faz para a igreja também. E 2 Tessalonicenses, para finalizar, só vou comentar, só vou ler. O primeiro tema principal é a perseguição, só que agora da parte dos tessalônicos, tá? Perseguição deles. O segundo ponto em branco é a volta de Cristo, que se repete. E você percebe que tinha um grupo, só para não esquecer isso aqui. Tinha um grupo indo em nome de Paulo. Olha isso aqui, 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós. Então, tinha carta circulando lá, supostamente. Então, tinha essa dúvida entre eles. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então, estava rodando isso aí lá, então Paulo bate em cima.
Isso não vai acontecer. Isso é mentira que está circulando entre vocês aí. Tanto que Paulo, quando ele acaba essa carta, ele deixa tipo uma... Eu creio que a introdução de Paulo, quando ele fala Paulo, Silas, Timóteo, são saudações que configuram que é ele mesmo. Ele fala, eu de próprio punho, Paulo. Então ele identifica para não ter dúvida das cartas de Paulo. Então, segundo tema, volta de Cristo. E terceiro, para finalizar, persistência. Como os membros da igreja haviam parado de trabalhar e se tornado ociosos e desobedientes, então ociosos, desobedientes, foi necessário que Paulo os disciplinasse. A nossa persistência será recompensada, tá? Então esse é o contexto de Tessalonicenses, essa é a ideia. A sua tarefa para casa, então, é... Pode falar. Ah, tá. Antes que Cristo volte. Antes que Cristo volte. Beleza? A sua tarefa é ler, então, Atos 17, que é uma passada na cidade de Tessalônica, e você vai entender e compreender melhor essa parte da viagem. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem. Até mais.